Olá, eu sou o Luís Val, estou no Espaço Visual, em Gondomar, para Sem Papas na Língua, falar sobre agricultura com o engenheiro José Martino. Licenciado em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, é um agrónomo de renome, especialista em culturas de actinídea, pequenos frutos, castanha e pistácio. Liderou projetos de grande impacto, como a reestruturação de vinhas em Castelo de Paiva e Guimarães, a implantação de kiwis na Bairrada e na região entre Douro e Minho, assim como o desenvolvimento da fileira do abacate na região centro. Consultor em projetos agrícolas e agroindustriais, na produção e comercialização de compostos, é reconhecida a sua perícia na criação de soluções sustentáveis para a conservação da biodiversidade e para a gestão eficiente dos recursos naturais. A sua liderança em equipas dedicadas ao desenvolvimento de modelos técnico-económicos, planos de negócios, aldeias inteligentes, paisagens corta-fogo e incubadoras de base rural é inquestionável e largamente reconhecida. É também autor de artigos publicados em jornais e revistas de âmbito nacional e regional. É blogger e criador do ciclo de conferências AgroMeetings, sendo uma voz ativa na partilha de conhecimento e inovação no setor. Atualmente é o CEO da Espaço Visual, consultores de engenharia agronómica e da Ruris Desenvolvimento, empresas que lideram o progresso técnico e a sustentabilidade no setor agroalimentar e rural em Portugal. Olá, engenheiro José Martino. Olá, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o meu convite, por me abrir as portas do seu espaço, que será muito mais do que visual. Comecei por fazer uma pequena resenha biográfica sua. Há algo que queira acrescentar aqui? Não, o que faço e o que eu gostava é que o meu país fosse desenvolvido. E o que eu procuro manter é uma atitude de cidadão, além de técnico, mas de um cidadão empenhado no desenvolvimento do meu país. Portanto, o que eu procuro é estudar os temas, é explicar com números os fenómenos e as realidades e, no fundo, lutar para que as lideranças políticas se alinhem para o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, também que a população possa ter massa crítica para exigir estas lideranças. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo-lhe que me falasse desta organização, o Espaço Visual, Consultores de Engenharia Agronómica. Até porque, tal como eu acabei de referir, parece-me um espaço muito mais do que visual. Quer-me falar um pouco, resumidamente, deste projeto? Sim, este projeto surgiu em 1993, com dois amigos que começamos com um projeto em publicidade. Um deles era especialista na área, o outro tinha disponibilidade para ser ativo a tempo inteiro e eu tinha vontade em desenvolver empreendedorismo. As coisas não correram bem e, portanto, passados 2 anos, fiquei só com a empresa e transformei naquilo que eu sei fazer, que é agronomia aplicada ao campo, sobretudo nas regiões norte e centro, ou seja, da pequena e média agricultura e na busca de soluções para os agricultores e para a agroindústria. Portanto, foi crescendo, contratei a primeira colaboradora, depois mais um colaborador, portanto, fomos crescendo ao longo dos anos, fomos passando por crises de crescimento, porque isto de se passar de empreendedor a empresário, por norma não há formação para isso, ou seja, vamos aprendendo com os próprios erros, vamos refletindo, vamos corrigindo, vamos dando com a cabeça na parede e aprendendo da pior maneira possível, que é pagar contas e, portanto, ia ter algum cuidado porque a organização foi crescendo, hoje tem 27 colaboradores, está estruturada em 3 grandes departamentos, portanto, projetos e agronomia, gestão e contabilidade e formação profissional. Mas, portanto, como eu ia dizendo, portanto, fomos crescendo, fomos tendo dores de crescimento, porque um dos grandes problemas que nós temos em Portugal são problemas de organização, quer nas empresas, quer fora delas na sociedade. Porque, por norma, nós não somos pessoas muito motivadas para a disciplina, ou seja, faz parte um bocadinho da nossa cultura
achar que isto se vai resolvendo à última da hora, que vamos conseguindo dar a volta e portanto, se não morremos, escapamos portanto, daquela barreira e vamos subindo para a próxima. Portanto, fui aprendendo com os erros, fui melhorando, mas foi sobretudo uma lógica que eu tive sempre, foi de fazer uma empresa organizada. Isto é, sempre achei que, desde que comecei a trabalhar como agrónomo em 1986, achei que nós, em Portugal, podemos ser como qualquer país desenvolvido. Ou seja, que os outros não são mais inteligentes do que nós. O que é que nós precisamos? Precisamos de refletir, de estudar, de aplicar e de tentar fazer bem feito e aprender com os erros. E, portanto, se formos fazendo, podemos ter sucesso. Não é? Por exemplo, quando visitam esta empresa, é comum, quando mostro as instalações, na despedida dizerem: mãe, uma organização destas, com todas estas pessoas, é uma dor de cabeça para pagar contas ao fim do mês. E eu rio-me e digo: sim, é verdade, mas eles também hão de ser capazes, a equipa de ser capaz de fazer alguma coisa para ganhar para os custos e gerar algum lucro, gerar alguma mais-valia para o empresário. Porque repara, o que é que acontece? Nós estamos num país em que o Estado dispara em tudo o que mexe, ou seja, tudo que possa ser atividade económica, potencial atividade económica, o Estado está em cima. Ou seja, eu costumo dizer que nós nesta empresa e nas outras, que temos, o nosso patrão é o cliente, porque é ele que nos paga o dinheiro que nós temos a obrigação de administrar para pagar os impostos e as taxas que estão à cabeça, porque se a empresa não pagar, o empresário é responsável com os seus bens pessoais. Portanto, na minha opinião, é uma enormidade, sobretudo a questão do IVA. Para mim não faz qualquer sentido que uma empresa que fatura 150 mil euros por mês tenha que pagar 23% ao Estado, mesmo não tendo recebido. Portanto, o que eu acho é que, quando o dinheiro entra na empresa, na semana seguinte deveria ser pago ao Estado. Mas a antecipação, portanto, para nós isso foi um pesadelo, de começar do zero e subir para a casa de 1,5 milhão de euros. Foi um pesadelo em que tivemos que contrair empréstimos para pagar o IVA. Portanto, isto só para dar uma ideia das dificuldades que se viveram. Portanto, isto é o que eu dizia, portanto, nas empresas, portanto, o Estado está à cabeça, depois a seguir estão os colaboradores, porque quem constitui o ativo da empresa de serviços são as pessoas, são as equipas, é o conjunto das equipas, as lideranças intermédias e de topo, e depois, a partir daí, temos os bancos, que também temos de cumprir com eles, e, portanto, o acionista é aquele que fica sempre para o fim, para verificarmos. Portanto, quando se diz que as empresas só buscam o lucro, eu, por vezes, algumas discussões aí na internet, quando são assim um bocado mais acesas, digo: amigos, quando são estas pessoas que acham que conhecem o mundo, mas nunca sabem que é a responsabilidade das várias datas ao longo do mês em que se tem que apresentar os descontos para a Segurança Social, os pagamentos à autoridade tributária, portanto não sabem o que é isso, o dia de pagar salários. Portanto, quando essas pessoas vêm dizer: amigos, tenho ali uma cadeira para fazerem essas milagres, que é de fazerem negócios em que paguem melhor aos colaboradores e depois consigam pagar as contas, porque de um momento para o outro, se desequilibrarmos alguma das variáveis do sistema de equações, depois para equilibrar é um problema. Engenheiro, li que este espaço, este projeto, era já um sonho do tempo de estudante. O que é que o atraía, o fascinava enquanto jovem estudante em ser um empreendedor? É assim, a principal, o que me move ainda hoje, e que é uma certa loucura, que eu ainda acho que ainda sou adolescente para jovem muito precoce, é a questão: eu gostava que os agricultores fossem remunerados como qualquer outra profissão. Eles recebem menos de 40% da média das outras profissões. Portanto, eu gostava que estivessem ao mesmo nível ou que ganhassem mais. E porquê? Porque desde miúdo eu tive que trabalhar na terra, numa agricultura familiar aqui em Gondomar, e portanto era uma daquelas fases em que nós ou tínhamos que estudar, no meu caso e dos meus irmãos, ou tínhamos que trabalhar. Portanto, quando há muita gente que diz que tem muitas saudades do tempo antigo, eu não tenho
tinha uma saudade porque, repara, era o estudar ou trabalhar, portanto, e o tempo para o restante tempo era relativamente pouco. Portanto, desde sempre eu fiquei marcado pelo agricultor ser aquela pessoa sempre com muitas dificuldades. Porquê? Porque é uma indústria a céu aberto, ou seja, quando temos muito calor ou muito frio, ou uma tempestade ou uma ventania, tem prejuízos, os seguros não funcionam, portanto tem uma atividade que, além de ser uma indústria a céu aberto, também a política permite que o valor acrescentado principal fique na distribuição organizada e na grande agroindústria. Eu não tenho nenhum problema relativamente, porque eu sou defensor da economia privada, do funcionamento dos mercados. Agora, os mercados têm que ser corrigidos e, portanto, não pode ser quem tem menor poder de pressão que paga a fatura de viver pior. Portanto, isso desde sempre me motivou, ainda hoje me motiva, a lutar para que a agricultura e as produções florestais sejam bem remuneradas. O que eu costumo dizer quando querem combater o despovoamento, só há uma maneira de o fazer. É fazer com que os agricultores e os produtores florestais ganhem muito dinheiro. A partir daí as pessoas vão para o território. Repara, os agricultores são pessoas muito inteligentes, os produtores florestais são pessoas muito inteligentes, eles podem não saber as contas das atividades, mas sabem quando alguém faz determinada atividade que ganha dinheiro, percebem que essa pessoa ganha dinheiro. Ou porque comprou um automóvel melhor, ou porque melhorou a casa, ou porque fez umas férias melhores. E, portanto, as pessoas não sabem os números, não sabem se é muito, se é pouco, se é 5, se é 10, mas sabem quando se ganha. E, portanto, têm a noção que, do ponto de vista médio, na agricultura, aliás, os números estatísticos de Portugal também o dizem, que na agricultura não se ganha dinheiro. Ou seja, a agricultura é um sistema que anda à volta de zero. Ou seja, se em determinados anos os fatores de produção não subirem tanto, ou se as produtividades forem maiores, o resultado do país é positivo. Se no ano os fatores de produção subirem ou a produtividade for mais baixa, o resultado é negativo ou zero. Portanto, é um bocadinho esta atividade. Portanto, o que me faz a mim... E, portanto, eu acho que é possível melhorar. Agora, não é possível aplicando as mesmas receitas e esperar resultados diferentes. Olhando para o histórico da Espaço Visual, e eu consultei a vossa barra cronológica que está no vosso sítio da internet, e há aqui alguns momentos que se destacam e que eu gostava de comentar consigo. Em 2006 foram parceiros na criação da REFCAS, Associação Portuguesa da Castanha. Mantiveram parceria ou só foi no momento da criação? Não, mantivemos, ainda detemos a presença da mesa da Assembleia Geral. Okay. O que acontece é que, assim, eu tenho jeito para a estratégia. Isto é, se tiver um problema, eu numa folha A4 ou em 2 consigo identificar, claro que não faço milagres, tenho que estudar, tenho que pensar, tenho que refletir, mas consigo identificar os passos na linha do tempo se podem e devem fazer para resolver o problema. Portanto, na altura o que aconteceu é que conhecemos o professor José Gomes Guarães da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que ele é um visionário, não é? Ou seja, quando o conhecíamos ele dizia que a castanha era o petróleo de Trás-os-Montes, e na minha opinião pronto, e a partir daí conhecemos, e era na altura em que havia uns planos integrados de desenvolvimento. Portanto, era Ministro da Agricultura do governo Sócrates, um senhor chamado Jaime Silva, e que defendia esse tipo de políticas, e portanto nós juntámos um conjunto de parceiros, fizemos um conjunto de reuniões que tinham uma agenda e que tínhamos de cumprir a agenda. E, portanto, não é como hoje, que hoje é relativamente mais fácil, podemos fazer reuniões à distância. Portanto, na altura, para reunir essas dezenas de parceiros, as pessoas tinham de se deslocar, algumas delas centenas de quilómetros, para ir a Vila Real à reunião. Mas o que é certo é que conseguimos manter as pessoas. Porquê? Porque cada reunião tinha um objetivo. E esse objetivo era cumprido. Portanto, o professor Guarães liderava e eu ia ajudando, dizer, vamos parar aí a conversa, agora temos este ponto, temos que o acabar, agora passamos para aquele. Portanto, íamos fazendo e portanto, fizemos essa proposta de plano integrado para o desenvolvimento do castanheiro, portanto, que isso é que aparece REFCAST, que é reforço do castanheiro, da cultura do castanheiro. Portanto, fizemos a proposta, só que na altura faltou-nos força política, ou seja, do ponto de vista técnico ou estratégico, a proposta era boa, do ponto de faltou-lhe a força política, aliás que falta
na minha opinião, hoje em Trás-os-Montes. Para mim, Trás-os-Montes é uma região que está esquecida, que lhe faltam lideranças regionais fortes que digam para o poder central do Terreiro do Paço e de Lisboa que Trás-os-Montes precisa, por exemplo, de um regadio. Na minha opinião, deveriam reivindicar um alqueva, um sistema de regadios para Trás-os-Montes, um investimento de 2 mil milhões, 2.200 milhões de euros, 87.500 hectares, na minha opinião. Mas o que acontece é que no Aguquiúno tem lá 10 mil hectares, não sabemos muito bem onde é que vão ser corporizados. Portanto, Trás-os-Montes, na minha opinião, tem um potencial enorme, grande, portanto, e daí também essa aposta na Revcast. Depois, mais tarde, portanto, era um grupo de trabalho, transformou-se na Associação Portuguesa da Castanha. E, portanto, esse é o nosso contributo, Depois, mais tarde, em 2012, são parceiros na implementação do projeto de desenvolvimento rural da Bolsa de Terras de Sever de Voga. E eu leio também no livro, que depois mais à frente já vamos falar, que há aqui uma ideia daquele projeto que eu não sei se chegou a efetivar-se ou não, mas presumo que aqui em Sever do Voga sim, da Bolsa Nacional de Terras, que chegou a ser um projeto que esteve aí na agenda política, não sei se depois se efetivou ou não. Quer explicar-me o conceito ou a ideia desta Bolsa de Terras? Sim, portanto, aquilo havia em Sever do Voga um seminário que tinha umas dezenas de hectares disponíveis de terra. E, portanto, havia terra e na altura como hoje há jovens e menos jovens à procura de terra. Portanto, a proposta que se fez ao seminário, portanto, aquilo foi uma proposta lá da AGIM, uma associação de Sever de Voga ligada à Câmara Municipal, no sentido do seminário arrendar a jovens agricultores. Portanto, a metodologia de uma bolsa de terras é, havendo terreno, abrir-se um aviso em quem estiver interessado se candidata, e, portanto, que tem regras de acesso a candidatar-se a essa terra por arrendamento. Portanto, por norma, são prioritários as pessoas do Conselho, os jovens agricultores, as atividades... Mas esse projeto mantém-se? Sim. Está ativo? Sim. Okay. Sim. A Bolsa Nacional de Terras, portanto, não tem este serviço incorporado. Portanto, o que é que se faz? Tem uma equipa técnica que define para aquela terra qual é o seu potencial produtivo e qual é que é o valor da renda adequado e ajustado a que equilibre o interesse do proprietário, que é receber o mais possível, mas o interesse também do arrendatário, que se pagar acima de determinados valores as atividades, o rendimento líquido da atividade que lá pode desenvolver não suporta aquela renda. E, portanto, o que se faz também é definir a renda e, portanto, o proprietário concorda com aquele valor de renda e, portanto, esse valor de renda que é levado à Bolsa para efeito de atribuição. Na Bolsa Nacional de Terras, aquilo era por isso simplesmente um canal em quem tinha terra anunciava que tinha terra para arrendar ou para vender, mas não havia nenhum serviço específico. Ok. Portanto, praticamente não conseguiu ter muito sucesso, porque, na minha opinião, é preciso este serviço de perceber o que é que vale cada terra e qual é que é o valor da renda mais adequada. E em Sever de Voga vingou, sim, segundo diz, precisamente por causa disso, não é? Sim, não, vingou, porque depois também as pessoas que aderiram também mantiveram a base do Mirtilo. Em 2014 passam a prestar o serviço de formação profissional. E, como um dos dois objetivos que justificam esse novo serviço, afirma diminuir desistências de projetos agrícolas. Havia essa percepção da desistência de projetos agrícolas? Sim, ainda há. O que acontece é assim, nós estamos numa sociedade aberta e aberta à livre iniciativa, e que há pessoas que entram em novas atividades e não têm a noção se dominam a temática, porque é daquelas coisas que nós só sabemos o que é exatamente aquilo que lhe contei que se passou comigo. Portanto, isto foi um caminho que foi feito com sangue, suor e lágrimas, não é? Pronto, isto hoje, ok, conseguimos ter sucesso, chegamos cá, mas passamos momentos muito, muito duros e muito críticos. O que acontece é, há um conjunto de pessoas que têm uma dificuldade, que é avaliarem-se com honestidade.
Isto é, eu ao fazer uma autoavaliação da minha pessoa, sou honesto, sei quais são as minhas deficiências. E o que eu procurei fazer ao longo deste tempo, sabendo as minhas deficiências, foi construir equipas que as pessoas que contratava pudessem suprir essas deficiências e não contratar pessoas que me dissessem amém comigo. Isto para dar um exemplo concreto. Portanto, o que acontece é que o empreendedorismo na agricultura, como em qualquer área, é feito de fracasso. Para dar um exemplo, nas novas tecnologias não há noção, mas a taxa de insucesso é superior a 90%. Só o que acontece é que os 10% que vingam, quando vingam, há algumas delas, se calhar 0,1%, que são empresas fenomenais. Porquê? Porque hoje os negócios de maior rentabilidade estão numa interface entre a produção e a interface digital entre a produção e o consumidor. Portanto, se analisarem as grandes empresas mundiais, onde se ganha muito dinheiro, é nesta interface entre quem tem capacidade de fabricar, de fazer, de produzir, de serviço por aí fora, e o consumidor. E, portanto, esta interface digital está a alterar completamente o mundo. Portanto, e hoje o mundo é feito pelo modelo que se consiga construir. Este modelo digital, este modelo conceptual, neste momento há uma luta titânica entre os Estados Unidos e a China para qualquer um deles verificar quem é que vai poder mudar as regras. E, portanto, isto já fugi um bocadinho ao tema. Portanto, o que é que acontece? Na agricultura a taxa de insucesso é inferior a 50%. Só que normalmente nós em Portugal só nos focamos sempre no lado negativo, ou seja, se houver notícia, se for negativo, se for uma coisa bem feita, está a perceber, alguém que passa uma vida de 30, 40, 50 anos a estudar uma coisa qualquer, e que são coisas que são difíceis de ter sucesso, mas que aquilo ajuda ao progresso, ajuda ao desenvolvimento da ciência, isso não tem valor nenhum. Tem valor, algum, se calhar é um influencer qualquer, tem uma capacidade de colocar meios digitais, uma mensagem que consegue passar e rapidamente é uma pessoa com um valor enorme. Portanto, isto para dar a ideia. Portanto, o que é que acontece? Se capacitarem estes agentes que vão desenvolver negócios na agricultura e no mundo rural, as pessoas conseguem perceber quais são os ossos de ofício das atividades, conseguem aprender com as faturas dos outros. Isto é, nós quando desenvolvemos um negócio, formos visitar outros na agricultura, ver que erros é que eles já cometeram, começarmos a aprender com a experiência dos outros, ter essa humildade, essa resiliência, essa capacidade de diálogo com quem já está no terreno para aprender com todos e com cada um. Porquê? Porque há gente que se calhar não está a produzir tão bem, mas tem ali um fator tecnológico, uma maneira de gerir um ponto qualquer que é um upgrade a todos os outros que produzem muito bem. Ou seja, alguém que consiga fazer esta ligação com quem está a desenvolver. Porquê? Porque o desenvolvimento no terreno é muito assimétrico. Nós não somos, como dizia há bocadinho, nós não somos um país disciplinado e metódico para o objetivo. Portanto, gostamos muito de inventar, sobretudo quando não temos modelo. E, portanto, o que é que nós fazemos aqui na formação profissional? Nós procuramos trazer a melhor tecnologia, ou seja, o que é que nós fazemos hoje? Hoje aproveitamos o melhor conhecimento que existe nas universidades, nos politécnicos, nos empresários, e damos-lhe uma lógica do que é importante e, portanto, fazemos esta avaliação e moldamos, até onde é possível, este conhecimento aplicado numa lógica de quem vai aplicar de novo ou quem já esteja a aplicar que precise de melhorar o upgrade tecnológico, portanto, tenha ali um conhecimento muito aplicável. Portanto, essa é a nossa grande vantagem na formação profissional, na nossa marca AgroBee. Em 2019 criei as AgroMeetings, quer-me falar um pouco sobre elas, a ideia, os objetivos, o formato. Sim, nós e convidados? Nós começamos com uma parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega em Amarante, em que fazíamos eventos presenciais. Depois, com o Covid, transformamos em eventos digitais. Portanto, salvo erro, fizemos 122 conferências, em que convidávamos um técnico, ou um empresário, ou um dirigente, ou um político, para durante 20 minutos, meia hora, expor sobre o tema que fosse o AgroMeeting, e depois durante o resto do tempo, uma hora e meia, também tivemos 2 horas, inicialmente, responder às perguntas que eram colocadas de forma escrita por quem estava a assistir. Portanto, tivemos um enorme sucesso,
porque isso era um evento semanal, sobre os temas mais diversos e, portanto, como quem assistia podia perguntar de forma livre o que pretendia e, portanto, e o conferencista poderia responder ou dizer, olha, isso é muito específico ou é um segredo de negócio, portanto, não responde, passa adiante, não havia nenhum problema. Portanto, no fundo, tirámos partido da disponibilidade de quem tinha conhecimento e experiência no sentido de expor publicamente. Porquê? Porque o que faz o desenvolvimento de um país é quanto mais aberto for o conhecimento e informação, ao contrário do que muita gente acha, quanto mais aberto for, maior é o progresso. Repara, por exemplo, eu defendo que todos os trabalhos que a União Europeia e o Estado português pagam, e são muitos, deveriam estar num portal público de fácil acesso. Porque, repara, o que é que eu vejo no terreno? Vejo muitas vezes que às vezes estão a desenvolver estudos e planos sobre coisas que já se desenvolveram estudos e planos. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem ali uma parte que podia ser um upgrade, ou seja, quanto maior for a divulgação, e portanto eu também felicito por este evento, por este podcast, porque quanto maior for a propagação de ideias, de pessoas, de conhecimento, mais a sociedade evolui. E isto é chave e cada vez mais determinante. Já vamos voltar às agromeetings para terminar, mas antes, em 2020, funda a Agro Business School. É uma sequência ou consequência do serviço de formação profissional que já prestavam? Há a percepção de carência formativa, a percepção de novas oportunidades, novos contextos, ou áreas de negócio, produção, comercialização novas? O que acontece é assim, todos os negócios novos exigem persistência, determinação e ação, e pronto, publicidade, marketing por aí fora. O que nos aconteceu é que nós, desde 2014 a 2019, colocámos muito foco na formação profissional. E o mercado passou a achar que a Espaço Visual deixou de ser consultora e passou a ser uma empresa de formação profissional. E, portanto, isso levou-nos a refletir e a pôr um travão e dizer, não, nós temos de colocar as coisas no sítio certo. Portanto, temos de ter uma marca para a formação profissional, que é a Agrobi, e temos que ter uma marca para a consultoria e para a consultoria técnica e de gestão e de contabilidade, que é a Espaço Visual. Muito bem. Em 2023, mais recentemente, transforma as conferências da Agromeetings em podcast. Sim, se não estou em erro, não é? E num espaço de partilha de cultura rural. E eu fiquei muito curioso por saber o que é que entende por cultura rural. Sim, é assim, reparo, o que eu acho hoje é que, apesar de, para mim, como agrónomo, e dentro da atividade produtiva, a agricultura ter um peso muito grande no mundo rural, analiso que o turismo em espaço rural acaba por gerar um valor acrescentado que pode ser muito interessante para gerar sustentabilidade económica nas explorações agrícolas. Portanto, o que nós procuramos, por exemplo, nós agora passamos dos agromeetings para os tourism meetings, em que, da mesma maneira que convidávamos empresários agrícolas, técnicos, responsáveis, agora fazemos o mesmo para players da fileira do turismo. Portanto, estamos agora, começamos no início de setembro, portanto, estamos com um formato quinzenal às quartas-feiras à noite, das 20h30 às 21h, portanto, a inscrição é gratuita e o sistema é o mesmo, portanto, é 1 hora, 20 minutos para o conferencista desenvolver o tema, que seja o título do agromeeting, e depois durante o resto do tempo responder às questões que sejam colocadas por escrito no bate-papo. Quem é que define o tema semanal do agromeeting? É em função do conferencista, isto é, convidamos determinado empresário, ou determinado técnico, ou determinado líder da opinião, e portanto, por norma perguntamos o que é que, muito bem. Qual é que é o tema que se sente mais à vontade, ou sobre a temática que vai falar, qual é o tema que lhe parece mais adequado, portanto é um bocadinho por aqui. Para mudarmos de assunto, vou terminar este segmento de conversa sobre a Espaço Visual com uma última questão que, mais que retórica, devo designá-la provocatória. A Espaço Visual, sendo uma consultora de engenharia agronómica, é também responsável pela estruturação dos territórios, pela construção de paisagens, pela defesa da biodiversidade e manutenção dos ecossistemas. Enfim, são corresponsáveis
pela estruturação de territórios, de paisagens e comunidades. Revê-se nesta assunção de responsabilidades sociais, económicas e culturais? Sim, revejo-me dentro de algumas baias e limites. Isto é, primeiro, nós somos consultores de iniciativas empresariais ou cooperativas de determinados players. E dentro dessas iniciativas nós temos a obrigação de aportar a melhor solução ou as melhores soluções. Mas nós somos consultores. Nós apresentamos o que entendemos serem as melhores propostas, mas a decisão é do empresário. Portanto, se alguém pensa que somos nós, consultoras, que definimos exatamente o que é que as pessoas fazem, isso não é verdade. Mas desculpe interrompê-lo, mas a questão aqui é, quando sugerem, quando propõem, sim, estão conscientes que essas propostas, essas sugestões, vão ter impactos diretos nas comunidades, nos territórios, nos players? Sim, mas... E é nesse sentido que lhe faço esta provocação não, de o corresponsabilizar. Sim, não, o que acontece é, a nossa primeira responsabilidade, e aquela que nos foca mais, é que eu já expliquei, que é da sustentabilidade económica. Isto é, se os projetos dos nossos empresários não tiverem sustentabilidade económica, nenhuma das outras avança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, do ponto de vista técnico e estratégico, que soluções para aquela realidade de solos e climas é que nós podemos aportar. E, portanto, e aí aportamos. E depois é feita uma escolha. Portanto, e a escolha é da responsabilidade do empresário. Claro que nós temos aqui uma cota parte de responsabilidade muito grande, que é, nós procuramos perceber o perfil da pessoa e muitas vezes aconselhamos a que visite, a que veja, a que avalie se tem perfil, se tem capacidade para executar aquele investimento, porque há uma coisa que nós não fazemos, nós não nos substituímos ao empresário, nem a idoneidade dele, isto é, se nós tivermos determinada pessoa para determinada situação que nós achemos que mesmo aquilo é inadequado, ou inadequado no aspecto em poder fracassar, ter uma taxa de fracasso muito grande, não é? Nós, se for uma solução com a qual nós não concordamos, nós não fazemos. Isso aí é claro e desde sempre é uma posição da Espaço Visual. Agora, dentro da questão das competências para desenvolver o negócio e a atividade, nós sugerimos à pessoa para visitar, para avaliar. Mas se a pessoa disser, não, mas eu quero fazer desta maneira, quero ir por aqui, nós não nos substituímos essa idoneidade. Porquê? Porque no passado eu era relativamente assertivo e, portanto, é a tal experiência de vida que nos ensina. Relativamente a esse tipo de questões que assumia dizer, eu não faço. Não é? E tive alguns casos de pessoas que eu achava que iam ter fracasso e as pessoas até tiveram sucesso. Quem é que sou eu, quem é que são as equipas da Espaço Visual para substituir a idoneidade das pessoas? Porquê? Porque há pessoas que falamos com elas, avaliamos, ok, até não têm experiência, têm dificuldades, mas depois na hora da verdade, quando chega para ultrapassar o vale da morte no segundo, terceiro ano, há pessoas que se conseguem transcender, conseguem encontrar soluções que nós não imaginávamos que existissem. Portanto, nós temos que estar numa sociedade em que cada um tem de ser responsável pelo que faz. Ao dizer isto, nós não nos estamos a desresponsabilizar, agora temos níveis de responsabilidade que são de cada um, que é, nós somos consultores, somos responsáveis pelas propostas técnico-económicas. O empresário em si é responsável pela decisão empresarial. Nós temos que lhe apresentar as opções, as vantagens e inconvenientes e depois ele decide e é soberano quanto a isso. E nós aí é uma linha da qual nós não passamos. Muito bem. Se concordar, então, passaremos então a falar sobre aquilo que nos trouxe até aqui. Este livro que lançou, que publicou, não sei se no final de 2024 ou no início de 2025. No final de 2024, foi 2 de dezembro o lançamento aqui Muito no bem. Porto. Eu conheci o engenheiro José Martino através deste livro. Foi, aliás, a razão para lhe endereçar o convite para esta conversa.
Com um título sugestivo e que logo nos impela à sua aquisição e leitura, este livro de José Martino, para além do seu género literário, a crónica, e da qualidade da sua escrita, é um retrato datado, ainda assim diversificado, da realidade do cluster agrícola em Portugal. Da leitura que consegui realizar, a de leigo e desconhecedor do vocabulário e das dinâmicas da produção, da gestão e do mercado, ainda assim, como curioso, percebo que, demonstrando um conhecimento pormenorizado e heterogéneo, José Martino não só faz diagnósticos das situações e do estado do setor, como apresenta dados e documentação que ilustram a condição das paisagens e territórios agrícolas e que fundamentam a sua opinião. O autor também se expõe ao assumir um posicionamento técnico e político e, sem hesitar, aponta caminhos e estratégias para o futuro da agricultura, do agroalimentar, das florestas e do próprio território. Na própria introdução do livro, ele refere que escrever crónicas significa partilhar conhecimento, significa dever de cidadania, significa contributo para o país, para a economia e para o mundo rural. Assim, ainda antes de nos dedicarmos ao conteúdo do mesmo, gostaria de lhe perguntar: o que o motivou, o levou em determinado momento, finais de 2024, decidir reunir as suas crónicas e publicá-las em livro? No fundo, é aquele objetivo que eu já falei. Eu gostava de conseguir influenciar para que o agricultor vivesse melhor. Portanto, e uma das maneiras, repare, eu escrevo todas as semanas na Vida Económica. Portanto, foi um desafio muito grande conseguir escrever uma vez por semana, encontrar tema, encontrar tom, encontrar maneira de fazer uma crónica que seja interessante para o leitor. Isto é, ainda há bocadinho vinha no carro a deslocar-me aqui para o Espaço Visual e vinha falar com o diretor da Vida Económica. E ele dizia-me que dentro dos vários cronistas que lá têm residentes no jornal, que eu sou um dos poucos que apresento temas muito variados, que são fáceis de ler, mesmo para quem é leigo. Portanto, essa é a opinião dele e para mim é importante, porque para mim isto é tudo claro. Portanto, essa é a dificuldade quando é um técnico a escrever. Quando se domina a linguagem e o conhecimento. Sim, claro. E, portanto, o desafio foi no fundo, colocar num livro para perceberem que um conjunto de escritos que eu faço de forma semanal, e neste caso do livro são as crónicas na Vida Económica dos anos 2022 e 2023, portanto, no fundo, portanto, elas estão datadas, portanto, não estão agrupadas por tema, portanto, e os temas são os mais diversos e variados. Porquê? Porque há semanas que é relativamente fácil encontrar tema, porque, sei lá, apareceu um estudo, sei lá, da Agência de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, da AGIF. Há um estudo sobre isso, há o Dia Mundial do Sol, por aí fora. Pronto, há alguns temas e a partir daí eu estudo e desenvolvo, ou seja, coloco dados e coloco a minha perspectiva. Claro que aqui eu tenho um problema que é quando a pessoa se expõe no espaço público, há muita gente que não distingue o consultor, o líder de consultoria do cidadão. Portanto, e eu procurei, portanto, no início, quando eu comecei a escrever nos jornais, o meu pai chamou-me a atenção e disse: vais-te dar mal. E eu disse-lhe: paizinho, as coisas são simples. Primeiro, eu não escrevo tudo o que sei. Segundo, não escrevo tudo que me venha à cabeça. Portanto, tenho de escrever com ponderação, temas que possam ser comunicados porque, repare, eu costumo dizer, às vezes, se quisesse incendiar o país, era relativamente fácil, era escrever sobre aquilo que sei, sobre aquilo que tenho acesso, mas não é isso que me interessa, não é um país incendiado. Embora hoje esteja na moda essa parte de incendiar, a mim interessa-me um país organizado, um país criador de riqueza e um país em que os agricultores ganhem dinheiro. Portanto, o meu foco foi sempre esse. Ou seja, porquê? Porque nós, quando escrevemos, responsabilizamos por aquilo que lá pomos. E, portanto, obriga-nos sobre aquele tema. Começa-se a escrever de determinada maneira e acaba-se de outra. Obriga a estudo, obriga a reflexão. E depois o que é que eu faço? Junto o estudo de reflexão depois com propostas. E abordo temas
que por norma não são muito ortodoxos. Portanto, não tenho problemas em afirmar, eu não concordo, a minha proposta deveria ser por aqui ou deveria ser por ali. Quem se cruzar com o seu livro, ou vê no escaparate, numa página online, pela capa percebe que se trata de crónicas, percebe o ambiente agrícola, mas o subtítulo, Sem Papas na Língua, funciona, pelo menos para mim assim aconteceu, como um chamariz para uma perspectiva crítica, polémica e até desenfreada sobre a realidade da agricultura. Quer explicar porque é que deu este subtítulo Isto foi assim, ao livro? O que acontece é, o livro tem 89 crónicas e tem vários testemunhos. Tem prefácio do professor Arlindo Cunha, tem pós-fácio do engenheiro Nuno Russo, e depois tem testemunhos do Sr. Ministro da Agricultura, do Sr. Presidente da Confagri e da Lino Leão, do Sr. Presidente da CAPA, o Embaixador Álvaro Mendonça e Moura e do jornalista Manuel Carvalho, ex-diretor do Público. Portanto, o professor Arlindo Cunha, quando leu as crónicas, não tínhamos título, ou seja, tínhamos só crónicas. E quando ele elaborou o prefácio e enviou o e-mail, no e-mail dizia, portanto, no e-mail capeava o texto do prefácio, dizia, faça o que eu li, a minha ideia é que deveriam, sem me querer intrometer, sugeriu dois ou três títulos e um deles foi este. E portanto a autoria deste título e subtítulo é do professor Arlindo Cunha e que é feliz porque enquadra um bocadinho a perspectiva do que são as crónicas. Engenheiro José Martino, eu da leitura que fiz, e tal como já referi, de leigo, ignorante de muitos destes temas e linguagens, eu da leitura que fiz das crónicas, dessas 89 crónicas, eu até para construir a minha ficha de leitura e para preparar esta conversa, criei 11 grupos ou grandes temas e fui encaixando as crónicas nesses 11 grandes temas. E aquilo que lhe propunha agora era que falássemos um pouco por esses grandes temas onde eu vou encaixando diferentes crónicas. E assim, de uma forma clara e distanciada dos demais temas, surge-me um tema que eu chamei Políticas, Incentivos, Estratégias para a Ruralidade. E encaixei neste grande tema 26 crónicas, portanto, e começaria por aí, até porque depois, quanto mais crónicas tenho num tema, mais questões me apetece colocar. E começaria por esse tema, referindo que numa das crónicas refere que nos seguros de colheita há instrumentos previstos para a reposição da maior parte do valor de produções danificadas, mas que esses mecanismos não funcionam há décadas, acima de tudo por falta de coragem política, que não há motivação para se incrementar o número de seguros subscritos pelos agricultores. E proponho obrigar por lei todos os agricultores que recebem ajudas públicas ao rendimento a contratarem seguros de colheita, ou que se liberalize o mercado de seguros agrícolas em Portugal, ou convencer a União Europeia a avançar com seguros agrícolas com as mesmas coberturas e custos em todos os seus países. Acha que qualquer uma destas medidas que propõe seriam soluções execuíveis para... Sim, acho. O que eu acho é que tem de haver um instrumento de seguro que cubra o risco associado. Conforme me disse, a agricultura é uma indústria a céu aberto e não pode acontecer que o sistema de seguros beneficie o infrator. Isto é, o que acontece? O prémio, portanto, custa um seguro, por norma é caro e o Estado paga umas dezenas de milhões de euros de apoio às companhias. E temos um sistema ineficiente que cobre muito pouco. E depois, além de cobrir muito pouco, já houve casos de sinistros em que quem tinha seguro, o Estado não deu ajudas diretas e que recebeu aquele que não fez seguro. Portanto, quando digo beneficia o infrator, é quem não faz seguro tem sempre aquela expectativa quando há uma tempestade, granizo, Sim. Água para aí fora, o que vê são as pessoas nas televisões e nas rádios a pedir apoios,
E, portanto, é um bocadinho esse tipo de coisas que eu queria que desaparecessem do meu país, ou seja, que isto fosse organizado e que o agricultor não fosse visto como um pedinte, que é quando há um problema qualquer, aparece sempre a pedir. Mas aparece a pedir porquê? Porque como ganha pouco, ou seja, a margem que consegue gerar é baixa, se não tiver esses apoios também acaba por desaparecer, ou seja, a atividade não consegue continuar. Portanto, é no fundo criar as condições, e os seguros são uma delas. Claro que nós aqui temos um problema, que é, nós estamos num mercado aberto, ou seja, os produtos chegam a Portugal ao preço de mercado. Os supermercados, a grande distribuição, portanto 5 cadeias controlam 70% do que é o agroalimentar. Portanto, podem comprar em Portugal, em Espanha, sobretudo em Espanha, que nos faz uma concorrência feroz, em França e Itália, por aí fora. E o que acontece é, por exemplo, vai à vizinha Espanha. A dimensão de Espanha são vários países dentro de um país. Portanto, só a dimensão de mercado tem economias de escala, do ponto de vista de seguros, que fazem com que o valor do prémio, o valor daquilo que o agricultor tem que suportar, é realista e entra em linha com o rendimento líquido da atividade. Isto para dar uma ideia. Portanto, o que acontece é que o nosso agricultor está a concorrer de uma maneira desleal, desigual. Portanto, é um bocadinho esse tipo de soluções. Portanto, para mim, qualquer solução me serve, desde que o agricultor, quando tenha uma calamidade, tenha um sistema que ele saiba que aquilo vai receber 75%, 80%, 85% que estiver fixado, sim, por lei, e que recebe o mesmo que recebe, sim, o seu concorrente em Espanha, que é o concorrente mais direto. De alguma forma adivinhou a questão seguinte, e que diz respeito à cadeia de abastecimento alimentar. A propósito do preço dos alimentos em Portugal, e referindo-se a declarações de Eduardo Diniz, à época diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, sobre a cadeia de abastecimento alimentar e a falta de condições para uma concorrência perfeita, concordando com Eduardo Muniz, refere que isso acontece porque só meia dúzia de cadeias da distribuição organizada detém mais de 70% do mercado de venda ao consumidor final. Fim de citação. Numa outra crónica, repete essa ideia ao afirmar que a distribuição organizada fica com a fatia de leão, aumento brutal das cadeias de supermercados, e que daí para montante o valor é mais reduzido. Calcula que os produtores agrícolas recebam entre 20% a 33% do preço final. Como é que podemos combater esta hegemonia, esse monopólio, essa ditadura empresarial? Com política pública que defenda o interesse público. Isto é, a política tem que fazer intervenções cirúrgicas modernas, que é detectar o problema. Hoje existem dados, hoje todas as transações realizadas em Portugal são comunicadas às finanças digitalmente, salvo erro cada dia 12, são os chamados SAFTs-T. Portanto, é preciso alterar a lei para que esses dados que são entregues para a origem tributária possam ser utilizados pela Autoridade da Concorrência ou pela ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Portanto, o que é que acontece? Repara, tem que haver um diferencial, tem que ser calculado entre o preço de compra e o preço de venda, qual é que é a diferença percentual. E depois analisar em cada um dos elos da cadeia, na produção, na agroindústria e na distribuição organizada, e depois encontrar sistemas cirúrgicos de intervenção de que o valor que esteja a mais, repara, este fenómeno não é estritamente português, ele é transversal à União Europeia. Portanto, quando eu falo nisto com os políticos, o que me dizem sempre, isso é muito complicado porque toda a Europa sofre do mesmo problema. Para mim é irrelevante que os outros sofrem porque o mal dos outros podemos nós bem, como diz o povo. Portanto, o que é preciso e o que é possível em Portugal é fazermos uma política adequada, que eu defendo, que é uma política adequada para as agriculturas de Portugal, em lugar de estar a aplicar a política agrícola comum de uma forma cega. Sim. Portanto, o que é que eu defendo? Que esses dados sejam analisados, não é para os resultados finais, porque os resultados finais são aqueles que as gestões de administração permitem, ou seja, dentro do que a lei permite, dentro de custos e proveitos.
Portanto, isso por aí nunca vamos lá, porque quando se pergunta a distribuição organizada, eles dizem, não, nós não ganhamos demais porque a nossa margem é pequena. Claro que ela é pequena porque eles fazem que seja pequena, não é bom nem é mau, é boa gestão. Portanto, tem que haver esta análise entre que preço é que compram o produto e que preço é que vendem. Depois a análise de riscos e de perdas. E depois encontrar mecanismos, taxas, impostos, no sentido cirúrgico, não é? No sentido, claro, que tudo que sejam intervenções políticas são sempre posições artificiais. Agora, o que acontece é, se o mercado não funciona de uma forma como mercado, ou seja, se há determinados operadores que têm posições dominantes, tem que ser a política pública a fazê-lo. Portanto, o Estado tem-no feito, na minha opinião, de uma maneira deficiente. Tem uma plataforma que se chama Parca, que reúne a distribuição, a agroindústria, os representantes de produtores, tem feito um bom trabalho dentro da melhoria das relações, dos prazos de pagamento, por aí fora, das etiquetagens, por aí fora, certificações, mas é lógico que esta plataforma não tem meios para obrigar a distribuição organizada a prescindir de uma parte da margem que tem para ser transferida para os agricultores. Numa outra crónica, a determinada altura, escreve: continuo a desenvolver a minha radiografia sobre o setor agrícola em Portugal. Já terminou esse exame? Não, a que conclusão chegou? Esse exame é contínuo. O que acontece é assim, a agricultura em Portugal, além deste reparo, o que acontece é, se nós conseguirmos resolver esta questão da distribuição de valor, que fica na distribuição organizada e enviar para montante, faria a maior revolução no desenvolvimento territorial. Porque a partir do momento que o olivicultor de Trás-os-Montes, que o produtor biológico de Idanha Nova, ou que o produtor de amêndoas do Alentejo ou de laranjas do Algarve ganhe dinheiro a sério, automaticamente há uma transferência da população dos meios urbanos do litoral. Êxodo urbano. Claro, do eixo Braga-Setúbal e depois parte sul do Algarve para o interior. Portanto, todo o resto são políticas que são paliativos, portanto, das duas uma. Ou se faz com que a agricultura e os produtores florestais também sofrem do mesmo, também ganhem dinheiro, ao mesmo tempo, portanto, com a integração do turismo e com o valor acrescentado que o turismo pode trazer aqui. Portanto, para mim são as soluções. Portanto, a estratégia é por aqui. Portanto, o que acontece nas radiografias? Nós, nos últimos 40 anos, nós entramos na 39, portanto, nós entramos na União Europeia em 1986, aplicámos as mesmas políticas de forma cega. Isto é, foram alterando as políticas europeias ao longo tempo, com as diversas reformas da PAC, mas nós utilizamos o dinheiro que a União Europeia nos dá com determinadas metodologias, e nós temos determinados grupos de pressão dentro do país que são lobbies, na minha opinião, muito poderosos, nomeadamente os lobbies do Sul e de determinadas áreas, com os cereais à cabeça, com montado, por aí fora, portanto, que têm conseguido tirar a mais-valia em proveito próprio e não no sentido de fazer com que tenha uma lógica de produção ligada ao mercado. Claro que a lógica da União Europeia também promoveu isso. Mas o que é certo é que as políticas públicas nunca interferiram nestes sistemas que são os estrangulamentos. Já falámos, os seguros, que já falámos nas margens da distribuição. A outra questão é a estrutura fundiária. Não houve políticas públicas no sentido de fazer subir a dimensão de exploração nas regiões norte e centro. No norte e centro nós temos... Parcelamentos. Os parcelamentos são uma maneira. Na minha opinião, devia ser através de uma linha de crédito bancário há 30 anos, sim, negociado com o Banco Europeu de Investimento. Portanto, o que acontece? A melhoria da estrutura fundiária. Nós temos o melhor capital natural de Portugal, que são o capital natural, portanto, é a água, é solo e a biodiversidade, estão nas regiões norte e centro. E o que acontece é que nós, nesta região, embora tecnicamente as estatísticas não dizem que é muito mais baixo, temos muita terra que está abandonada.
a olho nu, ou seja, nós passamos numa estrada, numa autoestrada e vemos os terrenos abandonados. Porquê? Porque são parcelas pequenas, são explorações pequenas. Portanto, uma política de incrementar a estrutura fundiária seria outro dos instrumentos. Há para lá dos seguros e da distribuição organizada. A outra política também importantíssima para isso é a água. Ou seja, 1 hectare de regadio produz no mínimo, gera um valor no mínimo 5 vezes maior do que o sequeiro. Estamos a falar que o sequeiro representa 84% das agriculturas de Portugal. Certo. Terminamos assim a primeira parte da nossa conversa com o engenheiro José Martino. Regressaremos em breve para a segunda parte desta conversa. Obrigado. I myself am this pedestal for the ugly hum at which you stare and stare.